Bem-vindo ao meu canal, ou você que já participa do meu canal, um novo artigo, isso no site do IUS Brasil. O título do artigo é: E se Luiz Gonzaga Pinto da Gama fosse estoico e não promovesse guerra cultural? Vou abrir o artigo, tá ok? Aqui. É um artigo tardio, inspirado no dia 13 de maio, que é o dia da abolição, que foi, o dia da abolição da escravatura. Está aqui a imagem, um cadeado e um coração. Já começo com a introdução. Quer dizer, a introdução é o começo, né? A imagem acima, com toda certeza, não é do ser humano Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Luiz Gama Pinto da Gama foi um abolicionista. Deixa eu botar minha imagem aqui, tampando daqui uma imagem do site. Vou botar o meu logo aqui. A imagem, com um cadeado e um coração no meio, representa um fragmento do pensamento estoico. Já vou dizer mais adiante. Prosseguindo, vou ler o artigo para vocês. Luiz Gama poderia ser mais um Luiz. Viver cada dia preocupado com a própria sobrevivência. Contudo, o Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi além da preocupação consigo, a preocupação com outros seres humanos. Não adentrarei em detalhes sobre o abolicionista. É possível saber mais sobre o Luiz no site Instituto Luiz Gama. Vocês vão procurar. Pode ser no Google, Bing, o que for. Na barra ali vocês vão digitar Instituto Luiz Gama. A pauta é estoicismo. Estoicismo tem sido muito comentado, principalmente em 2020, o ano da pandemia por Covid-19. Estoicismo é a filosofia da tenacidade. O mundo é como é, as pessoas são como são, a brevidade da vida é. As circunstâncias da vida, como as intempéries, existem, sem o controle da espécie humana. Por que se importar com algo que não se pode controlar, mudar? Então, um exemplo: brevidade da vida. Brevidade da vida vai dizer um estoico: por que você vai se preocupar com a morte? Ela existe, não há como mudar. Você vai morrer. Nasceu, cresceu, se desenvolveu e morreu. Continuando. Toda emoção desagradável deve ser descartada da mente. Os estoicos têm isso. Tire toda a preocupação, o medo, o que for de sua mente, isso não vai te ajudar em nada. Deve suportar a própria condição física. Então, por exemplo, uma deficiência física, nós temos aí cirurgias. Se não der para reparar aquela condição física, o estoico vai dizer: então fique assim, se adapte à sua condição. Também deve suportar o status quo no qual se encontra. O estoico vai dizer isso. Qual é o status quo? Você deve saber viver. Mais adiante, vocês vão ter aí a noção do que representa, também deve suportar o status quo no qual se encontra. Podemos, conjuntamente, concluir que a indiferença aos outros seres humanos não fazia parte de Luís. Pelo contrário, a sua importância com o sofrimento de sua etnia fez com que agisse em defesa da dignidade dos escravizados. Então, o estoico, se ele é um escravo, ele vai dizer: bom, o sistema escravocrata, se não dá para mudar, eu vou o quê? Eu vou permanecer na minha condição de escravocrata. Eu vou ver, aliás, de escravo. Eu vou ver outros escravos sendo mortos, açoitados. E por que eu vou me importar com sofrimento? Isso não vai me ajudar em nada, diferentemente de Luiz Gama.
Ele não era escravo, mas ele se importou, ele foi empático com o sofrimento ali. Ele se importou com sua etnia. Continuando aqui no artigo, aplica o pensamento de Ayn Rand sobre virtude do egoísmo. Ayn Rand escreveu um livro, Virtude do Egoísmo. Logicamente, segundo Rand, cada ser humano deve ser livre em suas escolhas pessoais, sem a preocupação com o dever perante o coletivo. Seguramente, Rand diria que qualquer pessoa poderia socorrer um escravo, desde que quisesse. Então, por exemplo, você está transitando na rua, você é pedestre, você vê uma pessoa acorrentada no poste. Ela foi acorrentada porque alguém quis acorrentar. Sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Acorrentou. Aí eu quero acorrentar, resolvi. Ayn Rand diria, você não é obrigado a soltar aquela pessoa. Você vai se você quiser. Você não deve se importar com valores morais na sua cultura, na sua sociedade, na comunidade, nem valores religiosos. Você faz se você quiser. Se sentir vontade de fazer. Se não, prossegue e deixa ali. Outro exemplo sobre virtude do egoísmo. Eu acho que aqui vai ficar mais fácil de compreender. Nas vias públicas abertas à circulação, é obrigatório socorrer vítima de trânsito. Artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo Ayn Rand, tal obrigação é uma coação por consequência do interesse público. O interesse público é o princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, o artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro, em seu texto, ele diz que deve socorrer uma vítima de trânsito. E é independente daquele que cometeu ou não um acidente. Então, se você passa no local, não tem nada a ver com acidente, um exemplo, e tem vítimas ali, você deve ligar o quê? O corpo de bombeiros. Você deve chamar ali o socorro. Rand diria, não, esse artigo 176 é uma coação. Você chama o bombeiro se você quiser. Você vai socorrer aquelas pessoas se você quiser. Se você não quiser, prossegue. Luiz Gama, como muitos outros abolicionistas, agiu contra o status quo escravagista. O status quo é o que é o momento, é o que é. E o sistema escravagista é um status quo. Sim, o humanista Luiz Gama promoveu uma guerra cultural. Então, isto daqui eu vou destacar. O humanista Luiz Gama, sim, promoveu uma guerra cultural. Vocês vão entender. Não uma guerra com armas físicas, como pistolas, contudo, uma guerra ideológica contra a ideologia escravagista. Então, uma guerra ideológica contra a ideologia escravagista. Então, quando vocês ouvirem assim, aqui tem ideologia? Sim. E qual é a sua ideologia? Se, por exemplo, você lê algum livro, ou se já leu algum livro de antropologia, cada cultura tem os seus valores, tem a sua ideologia. O que é certo, o que é errado, isso varia de cultura para cultura. Prosseguindo, a ideologia de Luiz era pela dignidade dos escravos contra a objetificação da dignidade da etnia negra criada pelos escravocratas. Objetificação é o que? É instrumentalizar, é coisificar. E o que faziam os escravocratas com os escravos negros? Ou poderia ser qualquer outro escravo? Não instrumentalizava? Não coisificava a dignidade? Ah, mas Sérgio, um servo tem certos privilégios que não tem o escravo. Bom, o servo poderia
não acatar uma ordem do seu senhor, então ele não é livre. Ele não tem a sua dignidade preenchida, e a dignidade é o quê? Fazer e não fazer. É ter o direito deambulatório, o direito de ir, vir e ficar. É o direito de pensar por si e discordar do senhor. O escravo não poderia, nem o servo. O servo até poderia, dentro de um certo limite. Ora, se há um limite, e aí? Podemos compreender que há ideologias e ideologias, cada qual com suas particularidades para a vida humana, a vida boa. O que é uma vida boa? O que é viver feliz? O que é viver tranquilo? Também é possível compreender que a expressão guerra cultural em nada de nocivo é quando o novo status quo humanista age contra o status quo anti-dignidade. Então, toda guerra cultural é nociva? Vamos pensar. Existe uma guerra cultural. Por exemplo, as mulheres, elas lutaram pelo direito ao voto, pelo direito de decidir dentro do lar, juntamente com o marido, o que podem ou não podem fazer. Está na Constituição de 1988, homens e mulheres, no artigo 5º, inciso 1º, inciso 1, homens e mulheres têm direitos iguais. Ora, o Código Civil de 1916 vigorou até 2003. Ele foi revogado por estar incompatível com a Constituição Federal. O Código Civil de 1916 normatizava, tinha como uma ideologia o patriarcado. Quer dizer, quem decidia as coisas em casa era o homem. A mulher tinha que pedir autorização expressa do marido para ela estudar, para ela trabalhar fora de casa. Então se demonstrou aí uma incompatibilidade entre o Código Civil de 1916 com a Constituição Federal de 1988. Então, vamos falar se poderia ser uma feminista, ela exigindo que a mulher tenha o direito natural de discordar do homem, de trabalhar fora de casa sem autorização expressa do marido. Ora, ela está promovendo uma guerra cultural contra o patriarcado? Sim. E se não for uma feminista? Não é uma mulher feminista. É uma mulher, porém ela quer o direito do patriarcado e o Estado deve defender. Esta mulher, com sua ideologia, está promovendo uma guerra cultural. Então imagina, atualmente, as mulheres têm direitos iguais aos homens, ela pode opinar, pode discordar, pode determinar o que está dentro de casa. O marido ali vai conversar com a mulher, tá? Vamos chegar a um comum acordo. Diferentemente, como eu falei, no Código Civil de 1916, que vigorou até 2003, pagou aqui, de 2003, quem determinava tudo era o homem. Ok, surge uma mulher agora, atualmente, e fala, não, eu sou a favor do patriarcado. A mulher tem que obedecer ao homem. A mulher tem que pedir autorização expressa para trabalhar fora do lar. Ela cria um movimento. Esse movimento ganha força, vai para o poder legislativo e usa o Estado para determinar isso. Ora, esta mulher está promovendo uma guerra cultural. Vocês estão entendendo o que é uma guerra cultural? Prosseguindo. Depreende-se os motivos do backlash. Então, o exemplo desta mulher que defende que é o retorno do patriarcado, desculpem, ela está promovendo um retorno. Quer dizer, ela está promovendo a objetificação da dignidade da mulher. Porque uma vez que a mulher tem que pedir autorização expressa do marido para trabalhar fora de casa,
está o quê? Tratando uma mulher como propriedade do marido. É possível dilatar o exemplo sobre cultura, sobre guerra cultural, muito divulgado nas redes sociais, para outros assuntos sobre a dignidade humana. Por exemplo, a dignidade da mulher, deu exemplo, sobre a emancipação da mulher, direitos políticos, direitos civis, tem uma dignidade da comunidade LGBT+, a comunidade LGBT+, pede o direito que? O direito civil de transitar pelas vias, no caso, um casal ali LGBT, de mão dadas, beijarem na boca, constituírem família. Ok. Eles estão promovendo uma guerra cultural? Sim. Por quê? Aqueles que são contra a comunidade LGBT, de o LGBT andar de mão dada ali, vamos dizer, dois homens andarem de mão dadas na via, duas mulheres, então, ou então duas mulheres se beijarem na boca, dois homens se beijarem na boca, nas vias públicas, estão promovendo uma guerra cultural. E a guerra cultural é o que? A mudança de comportamento social. Deixa eu adiantar aqui para vocês entenderem melhor. Os romanos odiaram a guerra cultural dos primeiros cristãos. Olha que interessante que eu coloquei isso no artigo. Os romanos odiaram a guerra cultural dos primeiros cristãos. Por quê? Por que odiaram? Os romanos, o Império Romano, tinha uma ideologia. Com seus deuses, sua forma de viver, os primeiros cristãos começaram o quê? Tentaram mudar o status quo. Não, peraí, é um Deus único. Não tem que ter esses deuses todos que tem no Império aí. É um Deus único. Promoveram aí, no caso, os cristãos, uma guerra cultural? Sim. Prosseguindo, os nazistas promoveram uma guerra cultural contra os judeus, ciganos, LGBT+, negros, pessoas com deficiência. Os neonazistas promoveram um backlash contra a dignidade humana. Neonazistas, os novos nazistas, eles são contra o quê? Não preciso nem falar porque isso está mais do que evidenciado. O problema não está no termo guerra cultural, contudo, nas intenções, que podem ser pró-dignidade ou pró-objetificação da dignidade. Ficar indiferente ao sofrimento humano por pertencer à espécie humana é ajudar a reconstruir a banalidade do mal. Espero que vocês tenham gostado do artigo. Está no IUS Brasil, está aqui o título. E se Luiz Gonzaga Pinto fosse estoico e não promovesse a guerra cultural? Um abraço.